Terra plana. É, a Terra é plana? Lúcifer é considerado como guardião, anjo guardião. Ele é serafim, querubim, por causa das suas características, com 6 asas. E além disso, também a própria teoria de Big Bang foi um dos jesuítas que criou essa mesma teoria. Foi um dos jesuítas. Coronavírus matou muita gente e agora nós estamos a conseguir contemplar que aquilo foi uma criação dos homens. Eles criaram aquilo com a intenção de diminuir a população. As guerras também é um meio que eles também utilizam para diminuir a população. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, é um prazer ter vocês conosco mais uma vez, para a glória de Deus. Bom, quem está aqui acompanhando a gente já há algum tempo sabe que nós estamos fazendo uma série de estudos da Bíblia com nosso irmão e querido amigo, né, Gabriel Estevão. E nós terminamos os estudos dos assuntos que trouxemos e agora estamos num período de responder as dúvidas que vocês deixaram pertinentes a cada estudo. Exatamente, foram feitas várias perguntas, muitas mesmo, e parece que cada dia chega um pouquinho mais aí, mas o Gabriel bondosamente se dispôs aí a respondê-las, e hoje será a segunda parte. A primeira parte já fizemos aqui no canal, corre lá para ver elas, tá? E agora vai ser a segunda parte das perguntas e respostas. Algumas perguntas, elas são similares, então a gente unificou para ficar mais fácil, tá? Trouxe para o Gabriel vai responder pela experiência dele e a palavra de Deus principalmente. Então pega a sua Exato. Bíblia aí, para acompanhar também as respostas. Exato. E vale lembrar que se você está chegando neste canal ou nesse vídeo agora, essas perguntas foram feitas já com base de um estudo que foi apresentado antes. Então, às vezes, pode ser que você não entenda a colocação exata do que ele está respondendo, porque você não assistiu o vídeo sobre o estudo. Então, eu quero deixar aqui, vai estar descrito aqui na descrição do vídeo, podemos colocar até no comentário fixado os links dos estudos da playlist, porque lá tem 17 vídeos Exato. de estudos e mais um vídeo de perguntas e respostas, e esse é o segundo de perguntas e respostas. Isso. Então, antes de você vir trazer algo que você entende diferente, veja se isso já não foi esclarecido dentro do estudo ou no primeiro vídeo de perguntas e respostas, tá bom? Isso. O link na descrição vai estar o link do vídeo e do formulário. Esse formulário é onde tem as perguntas e as respostas com base na Bíblia. A ideia é que você responda do estudo 1 até o último estudo. E, novamente, quem responder até o final vai ganhar aqui um certificado de conclusão e também um brinde Presente. do canal aqui. Exato. Já tem gente perguntando se já é presente? Ainda não, porque a gente está dando ainda mais um tempinho aí para as pessoas que estão chegando agora irem assistindo. E tem gente que já falou: olha, eu estou assistindo e respondendo. A gente está Exatamente. esperando ainda um tempinho, mas vamos sim fazer e nós vamos comunicar individualmente pelo contato que vocês deixam no último estudo, quando a gente vai enviar ou quando a gente postou, tá bom? Exatamente. Então, Antes de a gente chamar o Gabriel aqui para vocês, vamos falar com o nosso Criador. Oremos. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, gratos somos, Pai, pela oportunidade que estamos tendo, Pai, de estudar a Tua palavra de uma forma que não é no local específico, mas no mundo inteiro, Pai. Tem pessoas assistindo esse conteúdo, sendo alcançadas por Ti, abrindo um conhecimento da Sua palavra, Pai. Isso é mais importante. Não importa a nossa placa, mas é importante que somos irmãos aqui unidos com um único propósito. Que o Senhor possa abençoar cada família que está tendo contato com esse assunto, abençoar o irmão Gabriel, seu ministério, e nosso ministério aqui também, Senhor. Mais uma vez, lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo, lhe agradecemos. Amém. amém.
Então, Gabriel, vamos começar a responder aqui a mais algumas das dúvidas que foram feitas pelo pessoal que está acompanhando os estudos bíblicos, né? E uma das Certo. perguntas que foi bastante feita foi a respeito da criação em relação ao quesito terra plana. É, a Terra é plana? A ciência ou a Bíblia confirma essa pergunta? Porque as pessoas acham que dessa forma seria muito fácil entender aquele texto bíblico que fala que todo olho verá. O que você tem a dizer sobre isso? Se você teve alguma experiência do outro lado a respeito disso, ou através da Bíblia depois, o que você pode nos dizer sobre este assunto? Ah, essa aqui talvez não é a primeira pergunta. Lembro-me, o trimestre que nós estudamos na nossa igreja adventista foi o trimestre de 2020, que fala acerca da criação de Deus. Lá especifica que isso não deve ser o nosso conflito, se a Terra é plana ou não, se a ciência afirma, a Bíblia confirma ou não. Se a Terra é plana ou não. Até ele fala do que o Galileu, a ciência do Galileu, ou o pensamento do Galileu, ele estava certo e a igreja, na época, cortou e matou ele. Mataram ele. Apesar disso, de que ele estava certo. Ok? Essa é uma questão. E a questão do Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que todo olho o verá, não tem nada a ver com a questão da Terra ser plana ou não. Isso não tem nada a ver. Ali está se referindo mesmo do momento específico, que ele é eterno, ele está em todo espaço, porque ele é onipresente. Aí está se referindo à onipresença de Deus, de que em qualquer lugar da Terra, quando ele voltar, todo olho verá. Se estiver na América, vai ver ele vindo nas nuvens. Se estiver na África, a onipresença de Deus, de que todo olho verá. Literalmente, não está se referindo de forma profissional, é literal. Então não tem nada a ver com a Terra plana ou não. Porque aquilo vai ultrapassar também até a questão do tempo, mano. Por exemplo, aqui são 15 horas, Brasil são 10. Na China, nesse momento, é noite, ok? Então, só que aquilo vai ultrapassar todos esses limites do tempo. Está se falando da onipresença de Deus e da onipotência de Deus também. Amém. Amém. Muito bem. Então, vamos continuar. Outra pergunta, né? Outras duas perguntas veio falando a respeito da criação do mundo em bilhões de anos, né? Fala que o mundo foi criado em bilhões de anos, pois o tempo de Deus é diferente do tempo do homem, e que tem uma declaração do Papa Francisco falando que Deus não é um mágico com uma varinha mágica. O Papa Francisco surpreende mais uma vez ao afirmar que Deus não fez o mundo com uma varinha mágica. Ele reconheceu as teorias da evolução de Darwin e o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo. A declaração foi feita na Academia de Ciência Pontifícia. Diante de vários estudiosos e acadêmicos, o Papa disse que a criação do mundo não era obra do acaso, mas derivava de um princípio supremo de criação por amor, e completou: O Big Bang, que hoje se põe all'origine del mondo, não contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. Ele falou que as teorias do universo e da evolução estão corretas e fazem parte do plano divino. Criticou a interpretação de pessoas que leem a Bíblia e acham que Deus é um mago e criou o mundo apenas com uma varinha. E falou assim que o pontífice afirmou ainda que teorias da evolução e do Big Bang são corretas. E o que Gênesis de fato quer dizer houve tarde e manhã, né? Será que o mundo foi mesmo criado em bilhões de anos? Se foi, por que Gênesis fala tarde e manhã? Como que se dá essa teoria aí? Eu respeito o Papa, na verdade respeito ele, mas eu discordo do pensamento dele, eu discordo porque ele também está em contra os princípios da Bíblia,
E além disso, também a própria teoria de Big Bang foi um dos jesuítas que criou essa mesma teoria. Foi um dos jesuítas que afirmou que implementou a teoria de Big Bang. Então, eu não posso estar surpreso se o Papa dizer que aquela teoria é verdadeira ou não, porque jesuíta, ele também é um jesuíta, ok? Ele é um jesuíta também. Mas agora, quando estamos a falar da criação de Deus, está na Bíblia. Se o mundo foi criado há milhões e milhões de anos, conforme afirma, então o mundo estaria tão velho, velho demais, que não as coisas que existem agora, tanto a própria natureza não poderia mais existir. Se fosse há bilhões e bilhões de anos, porque as coisas têm que se evoluir. Só que as mesmas coisas continuam, a mesma árvore que nós vemos, que nós já encontramos, ela continua simplesmente se renovando. Então, se nós acreditarmos na evolução, por que o ser humano continua a ser ser humano? O mesmo peixe continua a ser o mesmo peixe? São perguntas que às vezes nós começamos a fazer. Porque se o homem evoluir, por que não continua a evoluir? Por que o homem, a mulher nasce vai fazendo, cada geração está sempre assim? Porque se fosse vindo de macaco, da evolução, do fruto da evolução, eu também diria que o avião é fruto de uma evolução. Os robôs que estão a fazer também, eles podem dizer que também são fruto da evolução. Não pode existir algo do nada, diz mesmo a própria filosofia. Nada vem do nada. Nada vem do nada. Isso é teoria filosófica. Se nada vem do nada, como é que do nada aparece alguma coisa? Até os próprios físicos também há contradição. A ciência não é exata. Os próprios cientistas também se contradizem. Uns afirmam de forma negativa e outros afirmam de forma positiva. Então, entre a ciência, eu não acredito na ciência, não acredito na ciência como um pensamento absoluto, mas como um pensamento relativo. Mas eu acredito na teoria da Bíblia como palavra eterna. Você observa que de geração a geração são milhares de anos que já se foram, mas a mesma palavra continua a fazer o mesmo efeito que fez há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos, há 1.000 anos, a mesma Bíblia, a mesma palavra continua a fazer os mesmos efeitos que fez no passado, continua. E vai continuar a fazer se o mundo existir daqui a 1.000 anos. Da mesma forma, a mesma Bíblia. Então, acredito que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, é eterna. A Bíblia Sagrada é eterna, eu acredito nela. Deus falou, e a própria Bíblia, especificamente no capítulo 1, versos 27, começando no capítulo 1, no versículo 1, onde está o fundamento de tudo que está na Bíblia, o resumo de tudo que está na Bíblia, começa dizendo, versículo 1, capítulo 1 de Gênesis. Gênesis até dizem que é o livro do princípio, ou da criação. Ali ele diz, no princípio, Deus criou. Aí diz, no princípio, Deus criou. A palavra aí, o verbo aí, criar, diz a palavra aí, criar, no hebraico, para eles, é o único verbo que só deve ser utilizado só para Deus, ok? Somente para Deus. O criar aí significa criar algo do nada, trazer algo da existência, algo que não existia, ele traz a existência. Só ele tem esse poder de trazer algo do nada à existência. É lá que, conforme ali diz, o verbo que aí utiliza. Então, não estamos a referir de uma qualquer criatura, estamos a falar do Criador do universo. Ele falou e as coisas existiram. Assim também ele vai destruir este mundo desta forma. Então, acredito na Bíblia, não do que as pessoas dizem, mas do que a Bíblia diz. Amém. E até mesmo a questão, né, tarde e manhã, que foi que a gente conversou, né, quando a gente falou da criação, o dia, né, representa o dia, né, a tarde, que é o final, né, do dia, e amanhã, por isso que o dia acaba no pôr do sol, né, Gabriel? Porque foi tarde e manhã É, e acabou o dia, foi tarde e manhã e é o segundo dia. Pode falar. com certeza, com certeza. Até diz, o primeiro dia
assim, houve tarde de manhã o primeiro dia. Alguns dizem que aqueles são dias proféticos. Não, são dias literais esse dia. Por isso que eles mudaram, e a lei, eles mudaram o tempo, ok? Por isso que, quando nós estávamos a falar do tempo, Deus, os mesmos 7 dias que ele criou no princípio, são os mesmos que continuam até os nossos dias. Mas o inimigo, como é astuto, Deus meteu uma marca na sua criação. A marca da sua criação é o 7º dia da semana. Então, todos que adorarem Ele como Criador, então deviam lembrar Ele no 7º dia, o 7º dia da criação. Observa que toda a Bíblia, Deus manda relembrar o seu povo a um dia que Ele mesmo criou, para que nós reconhecêssemos que Ele é o Criador de todas as coisas que existem. É no 7º dia em que o povo tinha que estar reunido e contemplar a maravilhosa criação de Deus. É nesse sentido, então, dia, manhã e tarde, um dia. Manhã e tarde, um dia. Quem colocou as horas e os minutos que agora, hoje, nós estamos a seguir, de acordo com o calendário grego-romano, foram os romanos, foi mesmo o Império Romano em colaboração com o próprio Papa, ok? Da época. Então, não posso surpreender quando o Papa dizendo que a teoria do Big Bang existe e é aceita. Eu não posso estar surpreso, porque quem criou essa teoria também é um jesuíta. É nesse sentido. Muito bom. E até acho que é interessante a gente comentar que se, por exemplo, a teoria, né, de que o mundo foi criado em bilhões de anos, cai por terra, então, a guarda do sábado. Por que que Deus separaria um dia para guardar, sendo que, como que eu contaria esse dia, né? Com certeza. Né? Então, acho que é um ponto importante para quem está assistindo pensar, né? Por que que Deus separou o 7º dia e se ele separou, não faz sentido a Terra ser criada em bilhões de anos, né? Amém. Vamos lá, então, para mais perguntas. Olha só, Gabriel, a gente recebeu algumas perguntas a respeito de anjos, tanto de Lúcifer quanto os outros. E aí eu vou falar um pouquinho dessas 3 perguntas. Teve mais, né? Mas essas 3 resumem bastante. A pessoa começou a pergunta assim: eu gostaria de perguntar ao Gabriel qual a cor de Lúcifer, se ele é azul e se tem marcas vermelhas na cabeça, pois eu vi um anjo caído assim, com um semblante malévolo. E aí uma outra pessoa perguntou assim: por que que as características físicas de Lúcifer se assemelham às características físicas de Jesus, com exceção das asas, dos olhos e das marcas nas mãos? São 2 perguntas extremamente opostas, né? Uma dizendo, Lúcifer tem tal cor, tem na cabeça, enfim, é vermelho, azul, e Lúcifer tem características semelhantes a Jesus fisicamente. E aí, eu gostaria de colocar um adendo para você falar um pouco dos anjos, porque é citado na Bíblia, né? Foi uma outra pergunta, que os serafins tinham 6 asas e os querubins 4. E por que Lúcifer, tendo querubim, tinha 6 asas e os anjos quantas asas têm? É uma pergunta aqui no mundo sobre os anjos. Então, se você puder nos auxiliar com essa resposta. Ok, eu vou começar com aquele que diz Jesus é semelhante a Lúcifer. Jesus não é semelhante a Lúcifer. Nem tão pouco, e nunca foi, desde o princípio. É só para dizer que Jesus sempre foi um arcanjo. Para aqueles que não acreditam, existe um grupo de teólogos que não acreditam e outro grupo que acredita. Respeito àqueles que não acreditam, ok? Os teólogos que não acreditam que Jesus é o arcanjo, mas estou a referir Jesus antes da encarnação. Jesus, antes da sua encarnação, é considerado como Miguel, o arcanjo. Arcanjo que significa quem é semelhante a Deus. E Jesus encarnou-se, ele atualmente é Deus em forma humana.
Ele não tem asas. Jesus não tem asas. Jesus está em forma de ser humano. E ele vai se tornar ser humano, Deus em forma humana para sempre, da eternidade até a eternidade. Ele vai estar fixo, preso no corpo humano para sempre, por amor à sua criação. Então, Satanás não, Satanás é um anjo, ok? Da mesma forma que foi criado, ele continua desta mesma forma. Ele não sofreu nenhuma alteração física, ele sofreu alteração interna do caráter. O caráter que sofreu alteração, o pensamento que sofreu alteração, mas o seu físico continua. Lúcifer é considerado como guardião, anjo guardião. Ele é serafim, querubim, ok? Serafim, querubim, por causa das suas características. Com 6 asas, eles são os serafins, mas ele é um querubim. Por quê? Porque o cargo dele era guardar a lei que hoje ele luta contra esta lei que ele uma vez defendeu. Ok? Guardou. Nós falamos disso até quando falamos da lei. Falamos das características de Lúcifer, qual era a função de Lúcifer. Até Lúcifer também não se encontra na Bíblia. Lúcifer é um termo que foi criado. O nome dele mesmo, a Bíblia não chama de Lúcifer, Satanás, ok? Satanás, ou estrela da manhã, conforme está lá no Isaías, ok? Até também o próprio Isaías não especifica diretamente para ele, ok? Fala-se de duas coisas, lá fala-se de duas profecias, tanto a Ezequiel como o Isaías. Então estamos a falar de um anjo. E eles são especialistas, os próprios anjos caídos são especialistas em transfigurar-se, ok? Em transfigurar em qualquer tipo de criação, qualquer tipo de imagem, ou qualquer tipo de coisa que eles pretendem, que seja animado. Eles têm esse poder de fazer. Ele pode se transfigurar também em uma árvore em pé. Eles têm essa capacidade. Você vai ver conforme os nossos olhos são limitados. Você vai ver que é uma árvore, mas na verdade não é uma árvore. Ok? Então eles têm esse poder de se transfigurar. Senão, literalmente, eles são anjos, como os anjos de Deus. Eles não sofreram alteração física, só alteração mental, alteração, estamos a referir das características dele interiores. É a mente, pensamento, tudo isso que foi alterado. Senão a estrutura física continua, eles são anjos. Ele não tem cor. A cor deles, nós não temos como especificar o tipo de cor que eles têm. Se você vê um anjo de Deus, se observarmos um anjo Gabriel e o próprio e Satanás, se tiverem os dois em pé, você não vai dar. Se eles não tiverem nenhuma função, você vai ver as características deles, ok? Todos eles semelhantes, só que foi lhe dado mais privilégio, mais formosura, ok? Conforme mesmo a Bíblia detalha, que nós chamamos de Lúcifer, mas não é Lúcifer, Satanás, ok? Satanás, o anjo caído, o príncipe dos anjos caídos, é isso que estamos a referir. Senão ele é um anjo normal, mas ele tem o poder e a capacidade de se transformar em qualquer tipo de coisa que ele pretende ser, que ele pretende aparecer, para enganar. De acordo, se você acredita que ele tem chifre, ele vai aparecer de forma que ele tem uma imagem de alguém que tem chifre, desta forma assim mesmo. Essas são as características que ele. Até Paulo fala mesmo disso, que se nós não podemos ter dúvida de que Satanás tem poder de se transfigurar, ok? É anjo de luz. É isso que ele diz. Então, Satanás é astuto quanto a essa questão. Senão ele é anjo, ok? Ele não é parecido com Jesus. Também não. Jesus não é anjo. Jesus é Deus em forma humana agora e Lúcifer é um anjo. Perfeito. Muito obrigada, Gabriel. Vamos seguir, então. Temos muitas perguntas. Uma pergunta que veio foi a respeito de uma teoria que é muito falada por aí, e não sabemos, né, se é verdadeira ou não. Então, pediram para perguntar para você.
Existe mesmo um plano para a redução da população ou isso é apenas teoria da conspiração? Você teve essa informação quando esteve do outro lado? Bem, essa informação quanto à questão da redução da população, já falamos uma vez acerca de um tema deste, nós falamos e especificamos em áreas que eles dão mesmo como sinal. E, por exemplo, há pouco tempo nós acabamos de ver do coronavírus, ok? Coronavírus matou muita gente e agora nós estamos a conseguir contemplar que aquilo foi uma criação dos homens, ok? Eles criaram aquilo com a intenção de diminuir a população. As guerras também é um meio que eles também utilizam para diminuir a população. O plano da diminuição da população é um plano diabólico já há muito tempo. Você até pode não acreditar. Se você não acreditar, tem melhor para eles. E se você não gosto muito também da questão da conspiração, teoria da conspiração, ok? Teoria da conspiração. Não estamos a falar de teoria de conspiração. Estamos a falar de fatos, ok? Existem laboratórios, factos que com meus próprios olhos eu vi, ok? Eu vi com meus próprios olhos. Até eu descrevi os lugares, só não está específico os locais, mas escrevi lá mesmo no livro que eu presenciei. Os laboratórios em que eles lá criam um laboratório para criar enfermidade, para criar doença, para criar várias coisas com a intenção de diminuir a população. Então, quanto à questão de diminuir a população, isso é um plano diabólico. Mas por que eles querem diminuir a população? Com a intenção de quê? Primeiro passo. Quando uma pessoa morre sem Cristo, isso está lá na Bíblia, em Levítico capítulo 16. A cerimônia que acontecia no capítulo 16 de Levítico, que eles chamavam o dia de Pentecostes, não o dia de Pentecostes, o dia do juízo final para aquela época. Dia de Yom Kippur. É considerado dia de Yom Kippur, em que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do santuário do povo de Israel na terra. Então, essa cerimônia, eles matavam 2 cordeiros, colocavam 2 cordeiros, um que representaria Jesus, que era morto, e outro que representaria Satanás, que deviam pôr todos os pecados confessados de todas as pessoas que confessavam seus pecados. Então, era posto nesse bode, e esse bode era levado lá no deserto, carregando todos os pecados do quê? De todos aqueles que confessaram. Representava Lúcifer. No deserto, representaria quando Satanás vai ficar lá, aqui na terra, sozinho por 1000 anos. Ok? Com pecado de todos. Então, eles reconhecendo isso, que quando uma pessoa morre com seu próprio pecado, ele vai ser julgado de acordo com as suas ações. Então, Satanás não vai sofrer, ou os anjos não vão sofrer por consequência desta alma, porque ele vai sofrer por si mesmo. Mas todos aqueles que confessaram o seu pecado, então Satanás e os seus anjos vão sofrer, vão levar o pecado, vão sofrer pelo pecado daquela pessoa que confessou. E eles não querem sofrer. Quando mais pessoas morrem sem Cristo, menos sofrimento para eles. Ok? É nesse sentido, eles conhecem essa teoria. E conhecendo essa teoria, eles desejam diminuir a população, ok? Diminuindo a população quando uma pessoa... E também criar sofrimento na população, para que quando a pessoa morra, xingando ou indo contra Deus, ele morre com seus próprios pecados. Essa é a intenção deles. Essa é a primeira intenção dos anjos. Ok? Agora, para os homens que são satanistas, com a intenção de querer controlar o mundo. Quando menos pessoas, mais poderes ele tem de controlar as pessoas. É nesse sentido. Quando mais pessoas, menos poder tem de dominar. É como se fosse mesmo um país. Quando o país é pequeno, o governo tem a capacidade de dominar o quê? De dominar o território e as pessoas que nele habitam. Quando o território for maior, você pode ver a diferença entre o Brasil, que é um estado, que é um país longo, mesmo grande, com muita população, e a realidade. Você vive mesmo essa realidade. Com um país vosso vizinho, pode ser o Uruguai, ou um país assim vizinho, você vê que há diferença, ok? Até a organização há muita diferença. É mais fácil organizar um país pequeno do que um país grande.
é mais fácil eu dominar um território pequeno do que um território grande. Então, eles pretendem fazer isso. Fazer do mundo um continente só, um país só. É nesse sentido. Mas diminuir a população. Muito bom. Para quem está acompanhando os estudos, essa parte que ele citou dos bodes está lá no estudo sobre o santuário, tá? Então, se você chegou aqui agora e não está entendendo, voltam os vídeos que a gente tem um estudo só sobre isso, onde ele vai explicar que é o que está em Levítico 16 é sobre o dia da expiação, e ele vai explicar mais desse assunto lá naquele estudo, tá bom? E aí eu queria até fazer um gancho, Gabriel. Você citou, né, sobre o milênio. Houve uma pergunta de uma pessoa que falou assim: olha, eu não entendi muito bem. Você explicou sobre o milênio, falou que Satanás vai ficar sozinho aqui na Terra. O que vai acontecer com os outros anjos caídos, né? Onde eles vão estar? Você falou a respeito de Satanás, mas eu não entendi. Onde vai ficar os anjos caídos? Muito bem. Os anjos caídos vão estar com Lúcifer. Eles estarão lá com Lúcifer. A Bíblia fala muito de Lúcifer porque ele é o cabeça de todos os anjos. Ele é o cabeça dos anjos. Ele que sempre comandou os anjos. Ele que enganou também os próprios anjos. Apocalipse capítulo 12, ali capítulo 12, começando no versículo 7, ele fala que Satanás como cabeça, o dragão, aí fala de dragão, que representa Satanás, e os seus anjos. Então, fala-se mais de Satanás. Quando estamos a falar de Satanás, estamos a falar ele e a sua equipe. Então, todos eles vão estar aqui na Terra. Naquele momento, somente Satanás e os seus anjos estarão na Terra. E onde estarão as pessoas? Os vivos, os salvos, estarão com Jesus no céu. E os pecadores, eles estarão mortos, porque eles vão queimar com a glória de Jesus. Então, ninguém vai existir naquele momento. Os seres humanos pecadores que não confessaram seus pecados estarão na terra mortos. E os anjos caídos estarão com Lúcifer, numa terra desolada, sem nada, somente eles. É nesse sentido. A Bíblia mesmo fala disso. Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 21. Menciona-se disso. Mas fala especificamente de Satanás. Perfeito. Muito obrigada, Gabriel. Agora, E no estudo do milênio, sim. sim, no estudo do milênio. Então, vocês complementem essa resposta lá com o estudo que a gente fala sobre o milênio, né? Os 1000 dias. Outra pergunta, agora, linkada também a esse assunto, Gabriel. Muita gente perguntou sobre isso, porque não entenderam, provavelmente também porque já aprenderam muito diferente sobre esse assunto, é sobre a morte, sobre o inferno. Então, muitas pessoas fizeram perguntas a respeito disso, e eu vou citar aqui algumas para você entender todo o contexto, né? Em resumo, é sobre o inferno, porque usam muito a parábola do rico e do Lázaro, quando fala que Lázaro foi junto ao seio de Abraão, né? E o rico para a morte, para ficar lá queimando, enfim. Também sobre a palavra de tormento eterno, que está lá em Apocalipse, né? Que diz que jamais, entendem-se, né? Que jamais o inferno irá se extinguir, né? Porque ele vai queimar ali para ficar queimando para sempre, né? Então, teve muitas perguntas a respeito disso, né? A gente teve um estudo aqui chamado O Inferno é Real, né? Que é sobre morte, enfim. E muitas pessoas ficaram com dúvidas a respeito, mas o inferno então não é eterno, né? Então, como que você pode esclarecer mais essas dúvidas a respeito do inferno? Porque muita gente perguntou. Muito bem. A palavra inferno não existe na Bíblia, ok? E que nós falamos até mesmo lá, especifiquei mesmo, falamos de forma histórica, ok? Existem dois grupos de teólogos, sempre estamos a falar que sempre existe, sempre existiu, sempre existirá,
dois grupos sempre de teólogos, dois tipos sempre de crentes, assim desta forma. Eu respeito meus irmãos que foram ensinados desde a sua meninice quanto à questão do inferno, de que quando uma pessoa morre, ainda vai existir no outro mundo, ou vai para a terra, ok? Ou vai para um lugar, ou vai para o purgatório. Disto eu respeito. Mas de acordo com a história, quando nós lemos a Bíblia, encontramos a história, por exemplo, de a parábola do Lázaro e o rico, ok? No seio de Abraão, Jesus utiliza essa parábola, mas nós vamos lá buscar o contexto. Por que Jesus utilizou esta parábola? Por que Jesus falou daquela forma? E qual é a audiência? Qual é o povo que estava presente nesse quê? O que as pessoas pensavam quando eles ouviram aquela parábola, quando eles ouviram aquela ilustração? O que eles ouviram? O que eles entenderam? O que significou para eles? E por que Jesus utilizou essas palavras? É o seguinte, é só para dizermos que quando Jesus utilizou aquela parábola, existia, já naquela época, Jesus já encontrou essa teoria do seio de Abraão. Existia sempre dois grupos. Entre os judeus, tem os saduceus e os fariseus. Dentre eles existia os saduceus, não acreditavam na ressurreição, ok? Eles não acreditavam na ressurreição, enquanto os outros acreditavam na ressurreição, ok? Então já havia conflito entre eles. Jesus, tendo conhecimento de que também já existia essa teoria de que quando uma pessoa morrer, se ele morresse com boas obras, ele vai para o seio de Abraão. Ele vai ao encontro do quem? Do seu pai Abraão. Agora, se ele não fosse boa pessoa, ele iria para o inferno, ok? Isso é, por que essas coisas existiram? Primeira coisa, a Bíblia menciona inferno, ok? Para falar de algo, uma história longa. Do vale, estamos a falar dos filhos de Enó, ok? Vale do filho de Enó. Era um local em que nós chamamos aqui como se fosse um local de colocar o lixo. O local onde se coloca o lixo naquela época. Havia sempre fogo que consumia todo o lixo. Então aquele fogo não se apagava. O fogo não se apagava porque as pessoas tinham sempre que deitar o lixo. Todos os dias tinha sempre lixo. E como tinha sempre lixo, o fogo continuava a consumir aquele lixo que era deitado todos os dias. Então, sempre que as pessoas utilizavam, falavam, ouviam aquele que dizia, olha, o inferno também, ou o fogo de Deus também será desta forma. Ok? As pessoas pensavam desta forma, então o fogo também de Deus será como aquele. Mas na realidade, não. Uma ilustração não quer dizer a mesma coisa, ok? Porque se o inferno fosse um fogo eterno, primeira coisa, Deus seria injusto. E as pessoas lá no céu, na nova terra, não viveriam felizes. Imagina você como mãe, amas os teus filhos. Imagina que você tem 2 filhos. E a tua consciência sabe que os teus filhos estão no inferno, estão a queimar, até agora. Você viveria feliz lá na nova terra, tendo a consciência de que teus filhos estão a queimar? Não, eu não acredito. Seria injusto. O fogo de Deus vai consumir, como aconteceu com o dilúvio. Antes do dilúvio também, eles diziam, Noé pregava, a água vai consumir todas as pessoas para quê? Para sempre. A água que vai cair como dilúvio vai destruir as pessoas para sempre. E a água destrói as pessoas mesmo para sempre. Mas só que esse para sempre, será que eles continuam na água, morrendo na água até agora? Não, aconteceu só naquele momento. Assim também aquele fogo vai consumir as pessoas na hora. Depois de ser consumido, acabou e a terra será purificada. Agora, o inferno. De onde surgiu a palavra inferno? Ela sofreu alteração, foi sofrendo alteração. Para o povo grego que viveu naquela época em que Jesus contou essa experiência, o povo grego acreditava no duelo das crenças dos seus filósofos, ok? Na encarnação. Eles acreditavam na encarnação. Acreditavam que quando uma pessoa morre, se fosse boa, ele iria para os deuses, ok? Viver com os deuses. E se a pessoa fosse má,
ele iria para a terra ser queimado. Iria a um lugar onde seria queimado para sempre. Estaria lá no sofrimento. Seria um sofrimento eterno. Ok? Eles acreditavam dessa forma. Já os judeus acreditavam simplesmente que quando uma pessoa morre, morreu. Também existiam dois grupos. Os que acreditavam que quando uma pessoa morre, mas vai ressuscitar na última hora, quando Deus voltar, ok, quando Deus fazer um juízo a todo mundo, e outros também que acreditavam que quando uma pessoa morre, acabou. E eram também entre eles. Mas estamos a falar aqui é a alteração do nome da palavra inferno. Sofreu mais outra alteração na época da Idade Média, conforme nós falamos no estudo. Na Idade Média, houve o surgimento da Igreja Católica, Igreja Romana Católica, apostólica que se tornou romana. Também eles trouxeram o inferno ou purgatório. O inferno agora tomou um outro significado. Para eles meteram outro significado de purgatório também. Senão isso não está na Bíblia. Agora, Jesus falou da parábola de Lázaro e o rico. Por quê? Naquela época, Lázaro, o povo judeu e o povo também que eram do outro lado, que estavam também presentes acompanhando a pregação de Jesus, acreditavam, existia uma teoria que dizia que quando uma pessoa morre, conforme já disse, vai para o céu de Abraão, se for boa. E se a pessoa for mais ou menos, ele iria e depois pediria em oração de que eu quero voltar na terra para falar com as pessoas vivas, de que essa vida não é boa. Então essas pessoas tinham a oportunidade de vir à terra e falar com eles. Era nesse sentido. Eles tinham essa teoria de que se você era uma pessoa mais ou menos, te dá a oportunidade de você regressar e falar com as pessoas, dizendo que aquele mundo não é bom. É melhor você mudar. Só que Jesus, utilizando o mesmo pensamento, ele agora pega esse conhecimento, pega essa teoria e muda no final. Ele só mudou o final. O final é como? De que a pessoa intercedeu que quero no seio, disse quero no seio do que dá, quero voltar de novo na família. O que aconteceu? Jesus não terminou daquela forma, ele cortou, dizendo não. Quando ele disse, olha, eu quero voltar para falar nos meus irmãos, disseram não. Jesus terminou dizendo não. Quer dizer que quando o momento da decisão, ele só utilizou aquilo para levar as pessoas a dizer que o momento da decisão é hoje. Quando você morrer, essa teoria que vocês estão a falar desta forma, de que depois de eu morrer ainda tem outra oportunidade, é mentira. Isso não existe. Quando você morrer, hoje é o momento da tua decisão. Se você morreste mal ou bom, acabou, morreste para sempre. A decisão será feita mesmo já hoje, nesse momento. E quando você ressuscitar, ou para a morte eterna, ou para a vida eterna. Observa só mesmo, Jesus também fala em São João capítulo 5, versículo 28. O que ele fala? Ele fala que no dia final, por favor, abra só São João capítulo 5, versículo 28. Vamos ver o que o próprio Jesus falou. Por favor. Sim, vamos ler aqui. São João 5, verso 28. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. É esse mesmo? É esse mesmo, sim. Aí o verso 29. E sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Ali é o próprio Jesus a falar. É o próprio Jesus a falar numa outra multidão. E se nós acreditarmos de que Jesus está a falar do inferno, ele estaria a ser contraditório com esse discurso que ele fala. Que haverá um tempo, que a decisão é hoje. Ele estava a falar, a decisão de aceitar ou rejeitar é hoje. Porque depois da morte, somente juízo. Depois da morte já não haverá mais outra oportunidade. A oportunidade é hoje. E além também disso, Abraão está morto, Abraão está na terra, está no pó da terra. Ok? Abraão está no pó da terra, Abraão não existe.
nem no céu, nem na terra. Ele não existe. Ele é pó. Ok? Então, Jesus só utilizou aquela parábola para enunciar ao povo de que o momento da decisão é hoje. Quando você morrer, já não há mais oportunidade para você. Nem para ninguém, nem para qual, nem se você era filho de Deus ou não. Não, para todos. A decisão é hoje e agora. Aquela teoria de que não, tem um inferno, tem um purgatório, e depois disso vamos voltar. Não, não, não existe isso. Isso que Jesus estava aí a falar. Ele não se contradiz, não. Até também fala em São João capítulo 11, versos 25, também fala a Maria. Maria também acreditava que na ressurreição do último dia, Jesus disse, não, eu sou a vida agora, nesse momento. Não é o futuro, é agora. É nesse sentido. Então, vamos só ter cautela quanto à questão da Bíblia. O momento da decisão é hoje. Se você morrer hoje, acabou para sempre. Somente o dia da ressurreição. Ou para a morte, ou para a vida. Só isso. Isso que Jesus estava falando na parábola de Lázaro e o rico. Perfeito. Muito obrigada, Gabriel. Queria aproveitar Amém. e perguntar mais duas coisas a respeito deste assunto, para você abordar um pouquinho mais. A primeira é, tá, se o inferno não existe, né, como a palavra inferno não existe, né, existe o castigo eterno, mas a gente vai abordar isso. Se ele não existe, então para onde vão os ímpios, né? Ou então os ímpios e os bons vão todos para o mesmo lugar? Vou pedir para o Gabriel falar mais um pouquinho sobre isso, mas a pergunta provavelmente a pessoa não entendeu bem o que foi colocado no estudo. E aí a segunda Sim. pergunta a respeito desse assunto, então como que explica o texto de Apocalipse 20, verso 10, que fala assim: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, para onde vão, então, os ímpios e o que significa Apocalipse 20, 10. Ok. Para sempre. Esse é um advérbio, ok? É um advérbio de tempo que eles utilizam. Eu posso mudar esse advérbio para sempre, como dizer, morrer, ok? Morrer e nunca mais existir. Eu posso trocar com isto. Esse advérbio de tempo, para sempre, eu posso mudar com, ao traduzir, se for atualmente, os tradutores atualmente, ou se os que escreveriam para nós hoje, seria mesmo assim, morrer para nunca mais existir. Ok? Morrer para nunca mais existir. Quando uma pessoa morre atualmente, nós sabemos que já não vai existir enquanto nós existirmos. Mas haverá um dia em que eles vão fazer o quê? Vão haver a existência. Porque Deus vai o chamar. O que criou, ele vai chamar a vida, aqueles que já uma vez existiram. Mas a morte que está a se referir ali é que eles vão morrer de uma vez só, com fogo. E este fogo, quando está se falar fogo em enxofre, está se falar sem misericórdia. Até aquele fogo que caiu, que destruiu Sodoma e Gomorra, ainda caiu com misericórdia aquele fogo. A Bíblia também diz que eles queimaram com fogo eterno. Será que o povo, os sodomitas, os que viviam em Sodoma e Gomorra, continuam a ser queimados até agora? Não, eu não acredito. Assim também aquele fogo será para sempre. E a Bíblia diz assim: eles foram queimados para sempre. Os sodomitas, os sodomitas e os que viviam em Gomorra foram queimados com fogo eterno para sempre. Assim também, nos últimos dias, na última hora, aqueles também vão morrer com fogo eterno para sempre, como aconteceu com Gomorra e Sodoma. Será que isso acontece da mesma forma? Vai acontecer da mesma forma. O queimar ali, o advérbio para sempre, é que às vezes traz confusão na nossa mente. Para sempre. Não quer dizer que a pessoa vai continuar a queimar durante a vida toda, toda a eternidade. Não, não existe isso. Vai queimar para nunca mais existir. De eternidade até eternidade, nunca mais vai existir.
Satanás e os seus anjos nunca mais vão existir. Os ímpios que não aceitaram a Jesus nunca mais vão existir para sempre. Nunca mais vão existir para sempre, porque estarão o quê? Queimados para sempre. E esses estarão queimados para sempre, vai se tornar pó, cinza, e depois ele vai purificar a terra estará purificada. Depois de estar purificada, só assim que a Nova Jerusalém desce. É assim que a Bíblia diz. Ok? Leia o Grande Conflito, também diz isso. Depois disso, os teólogos também sabem muito bem disso. Estuda-se quanto à questão da escatologia. Também estuda-se isso na escatologia. A ciência que estuda os acontecimentos dos últimos dias, também estuda-se isso. Fala-se mesmo disso. Então, nós sabemos que o fogo eterno ali não está se falar de fogo queimar para sempre, não. É queimar de uma vez e para nunca mais existir. Ok? Como o povo de Sodoma e Gomorra, queimaram e nunca mais existiram. Até agora eles já não existem. Enquanto nós existirmos. Agora, quanto à questão de que onde vão as pessoas, tanto os bons como os maus, Eclesiastes capítulo 9, gostaria que você lesse, se não tiver tempo, capítulo 9, versos 5 e 6, responde essa pergunta. Por favor. Vou ler aqui Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Sim. É bem claro que a Bíblia fala, disse que tanto os bons como os maus, eles vão morrer e vão para um mundo de esquecimento, ok? Todos vão para o mesmo lugar. Todos eles são pó. Até o Eclesiastes, Salomão esclarece ainda mais no capítulo 3. Capítulo 3, verso 18 a 20, ele esclarece. Ele diz o seguinte: assim como o cão, ele diz, assim como é enterrado o cão quando morre, assim também enterrado o ser humano quando morre. Todos eles são pó e se tornam pó, porque todos eles vieram do pó e do pó voltam, ok? Eclesiastes capítulo 3, verso 18 a 20, ele esclarece, está mais claro aí. Ele aí pergunta: quem disse que a alma dos santos vão para o céu quando morrem? E quem disse também que as pessoas má, quando morrem, vão para o inferno? Eu disse: todos eles, quando morrem, vão para a terra, transformam-se em pó. Leia, aconselho que leia Eclesiastes capítulo 3, verso 18 a 20. Gostaria que a irmã lesse só mesmo assim, para que não seja mesmo só nós. Eclesiastes capítulo 3, verso 18 em diante. Tá bom. Eclesiastes 3, a partir do verso 18. Estou lendo na versão Certo? NVI, tá bom? Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o Ok. mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó, e ao pó todos retornarão. Verso 21. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Verso 22. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Amém. Ele até esclarece ainda mais dizendo que, ok, o homem é como um animal, aquele cachorrinho que nós temos em casa. Quando ela morre, o que nós fazemos? Levamos à sepultura e enterramos ele, ok? E quando nós também pegamos a pessoa, quando morre, aquele que nós amamos, quando morre, levamos aonde? À sepultura e enterrado. Ele diz, a mesma coisa acontece. Os justos e os justos e os maus, todos morrem e são sepultados, ok?
A diferença não é neste momento, a diferença será no último momento. A primeira ressurreição, de acordo com o Apocalipse, ok? A primeira ressurreição para aqueles que morreram em Cristo e a segunda ressurreição dos mortos para aqueles que... A segunda será para aqueles que morreram sem Cristo. Então, essa é a diferença. Todos eles estão no pó da terra. Aquela pessoa que era pastor, que era crente consagrado a Deus, era amigo de Deus. Vou dizer assim, onde está Isaías, o profeta Isaías? Está no pó da terra. Onde está o profeta? Onde está José? José está onde? Aqui na terra. Onde está Josué? Também está aqui onde? Na terra. Está enterrado, ele não existe. Está no pó da terra. E onde está o Caim? Caim também está enterrado aonde? Aqui na terra. Ok? Todas as personagens más que estão na Bíblia estão enterrados na terra. Até agora, todos eles não há diferença nenhuma. Mas haverá diferença só na ressurreição. Então, onde vão os bons? Na terra. Onde vão as pessoas más? Na terra, são enterrados. É isso que nós encontramos na Bíblia. E Jesus até fala mesmo isso. São João capítulo 5, versos 28, que ele fala na ressurreição. Haverá só diferença na ressurreição. É isso aí. Vamos para a próxima pergunta. Eu gostaria que o Gabriel me ajudasse a entender o contexto do estudo, que foi o estudo sobre a nova Terra. Parte da minha família lida com ocultismo, magia e feitiçaria negra. Eles dizem que as entidades falam que Jesus irá abdicar dessa terra, mas levará os seus para o céu, e essa terra será para Lúcifer e quem escolheu estar com ele, que aqui será abandonado por Deus e ficará isolado do universo, onde somente Lúcifer e seus anjos e os seres humanos que estarão com ele habitarão. Dito isso, essas pessoas que servem hoje a Lúcifer são feitas promessas a esses que terão grandes posições no reino de Lúcifer. Isso faz sentido para ele que veio do satanismo? Isso é verdadeiro? Obrigada. Bem, a palavra Satanás, o pai, ele é advogado de acusação, que significa advogado de acusação. E Jesus considera-o como pai da mentira. Tudo que ele faz é para enganar. Ele utiliza a própria Bíblia para enganar as pessoas. Quando a questão do reino, de que ele vai viver aqui na terra, está se referindo aos 1000 anos. Satanás e os seus anjos vão viver aqui na terra por 1000 anos, só eles. E onde estarão os homens? Mortos. Ok? Os ímpios estarão mortos. Aqueles que aceitaram Lúcifer estarão mortos. E aqueles que aceitaram Jesus estarão aonde? No céu, durante os 1000 anos. E Satanás estará na terra reinando sozinho, ele e os seus anjos, durante os 1000 anos. Agora, se existe outro reino, não, aquilo não é verdade. Porque depois disso, Satanás e os seus anjos e as pessoas que aceitaram Satanás estarão destruídos. Serão queimados. E queimados para sempre, para nunca mais existirem. Se você quer fazer parte do grupo de Lúcifer, não deixe ele te enganar de que quando Jesus voltar, ou Deus voltar, vai criar um reino para eles, um reino para... Não, isso não é verdade. Eles estão a usar uma verdade para... Estão a falar uma verdade para trazer, misturando com a mentira. Jesus não virá nesta terra assim. Ele não pisará nesta terra assim, ele não pisará. Mas ele vai vir buscar os seus. Ok? E quando criar a nova terra, depois dos 1000 anos, Jesus vai purificar essa terra. Quando? Como? Queimando Lúcifer, os seus anjos e todas as pessoas em todas as gerações que não aceitaram a Deus como seu Salvador. Estarão queimados. Depois de Deus queimar e purificar a terra, não existir mais nada, então Deus vai criar, vai pôr a nova Jerusalém, que o pessoal que aceitaram Jesus vão viver para sempre. Agora, Satanás vão morrer. Satanás vai morrer. Os seus anjos também vão morrer. Aqueles que aceitaram eles também vão morrer e serão queimados para não viverem mais. Isso não é verdade, é mentira. Eles estão enganando as pessoas com essa teoria. Também ouvi essa teoria, também recebi essa informação de que eles vão criar também outro reino,
ok, em que nós vamos governar, eles vão escolher os que vão governar de acordo à ordem deles. Isso não é verdade. Eles vão morrer. Perfeito. Muito obrigada, Gabriel. Hum. Outra pergunta foi a respeito do sábado, né? Eu queria trazer duas perguntas aqui deste assunto. Uma pessoa falou assim: olha, para mim é difícil guardar o sábado, porque eu tenho que cuidar da minha mãe e preparar para ela comida, fazer um monte de coisa durante o dia de sábado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso. E a outra pergunta do sábado era o seguinte: olha, quando a gente fez os estudos, quais são os pilares, né, a base da Igreja de Deus, né, do povo de Deus? E um dos pilares era o sábado. A pessoa falou assim: olha, todos os pilares que foi citado aqui, a minha igreja já pratica, exceto o pilar do sábado. E como é que eu devo proceder? Porque aqui no meu país, sábado é um dia de trabalho normal. O que eu faço? Como que eu, eu devo agir? O que eu devo fazer? Então, essa é a pergunta. Muito bem. A Apocalipse gosta sempre de terminar desta forma. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ok? Então, estamos a dizer o seguinte. Agora, quando a minha irmã disse, não guardo o sábado por causa do meu... quanto à questão do sábado, o sábado foi criado por causa do homem. Ok? E não o homem por causa do sábado. Em outras palavras, estamos a dizer, Jesus curou no dia do sábado. Jesus alimentou as pessoas no dia do sábado. Jesus trabalhou para o benefício não de si mesmo, mas do seu Pai que o enviou para a salvação das pessoas. Ok? Observa que ele fala, quando ele repreende os judeus que diziam para ele, você estás a curar no dia do sábado. Ok? Ele fazia milagre no dia do sábado, curava as pessoas no dia do sábado. E ele também alimentava as pessoas no dia do sábado. Então, o sábado não é um peso. O sábado é um alívio para nós. O sábado, eles faziam do sábado como um peso. Mas o sábado é um alívio para nós. Ok? É um alívio espiritual, é um alívio físico, é um alívio mental. Como? O trabalho de você ajudar a sua mãe. Se eu pegar o meu carro e eu e a minha família ir para a igreja, a caminho da igreja, e eu encontrar uma pessoa faminta, uma pessoa caída, doente, eu não vou para a igreja naquele dia, eu vou pegar essa pessoa que está doente e levá-la ao hospital. Ok? Vou levar essa pessoa ao hospital. E se for para sustentar essa pessoa, eu vou levar em qualquer lugar, no posto de saúde, ainda que eu não vá onde? A igreja. Porque para Deus não é a igreja, para Deus não é o dia. Para Deus é cuidar das pessoas, é salvar as pessoas, para a honra e glória dele. Ok? É nesse sentido. Então, ajudar a minha mãe no dia do sábado, trabalhar para ajudar a minha mãe, porque a minha mãe está doente, isso não é para meu próprio benefício, não é meu trabalho. Isso é para a honra e glória de Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ok? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus até fala, aquilo que você quer que os homens vos façam, façai vós a eles. Porque essa é a lei e os profetas. Mateus 7, versos 12. Imagina que eu tivesse doente. Eu gostaria que alguém cuidasse de mim. Então, eu tenho que cuidar desta pessoa, ok? Tenho que cuidar desta pessoa, é nesse sentido. Então, quanto à questão do trabalho, você não fica toda hora ocupado. Tem um momento que você vai estar livre, vai pegar na sua Bíblia, orar. É assim, desta forma. Não estamos a falar que sábado é um peso, não. Sábado é um alívio, ok? O sábado não deve ser guardado como não fazendo nada. Não é isso que nós estamos a falar. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós devemos fazer, Isaías capítulo
58, versos 13 e 14, aí especifica o que nós devemos fazer, o que não devemos também fazer no dia do sábado. É não fazer a minha própria vontade. É não trabalhar para o meu próprio benefício, ok? Mas trabalhar para o benefício de honra e glória de quem? De Deus. Cuidar da tua mãe. É um dos mandamentos que está na Bíblia, que diz, honra teu pai e a tua mãe. Estás a cumprindo o que está escrito na Bíblia também. Ok? Honra teu pai e a tua mãe. Isso é um dos mandamentos com promessa, o quinto mandamento da Bíblia, de Êxodo. Então, você está a cumprir o que Deus disse. Isso não é pecado. É nesse sentido. Certo. E quanto à outra pergunta sobre eu tenho que trabalhar no dia de sábado, trabalho formal, não seria uma ajuda a uma pessoa. Como que a pessoa deve proceder? Como que ela deve proceder a partir do momento que ela entendeu que o sábado é um dia separado e santificado? Para mim, eu digo, procure uma igreja do 27º dia próximo e comece a frequentar. Mas vai para lá para adorar a Deus, não para ver as pessoas, ok? Vai lá para adorar a Deus. Você vai lá com o espírito de adorar a Deus. Chegando lá porque estás a cumprir o que Deus disse. Vai lá e diga isso. Deus, eu vim para te adorar. É nesse sentido, procure uma igreja adventista ao 7º dia mais próximo. E pode dizer, ó, recebi estudo da irmã do canal do irmão, com o irmão Gabriel, assim desta forma, então diz, olha, eu quero ser batizado, eu quero falar com o pastor da igreja, quero falar com o dirigente dessa igreja. Eu quero saber quais são as regras. Siga ou entre, nós temos sempre, nós temos até a igreja adventista no Brasil, tem formas até de entrar na internet, Facebook e seguir, para encontrar uma igreja próxima ao local em que você vive. Ótimo. Se alguém quiser, aqui no Brasil, eu vou deixar o link. Fora do Brasil, teria que ser pelo endereço mesmo, buscar, porque não tem um localizador como a gente tem aqui. A última pergunta de hoje, Gabriel, seria sobre, fala assim, o universalismo, né, coloca que todos seremos salvos porque Deus é amor. Então, se todos seremos salvos porque Deus é amor, eu não preciso me preocupar com as minhas mudanças de hábito, ou preciso? Não, não é necessário. Também por que Jesus morreu? Se todo mundo será salvo, então Jesus não deve morrer em vão também. Por que ele morreu? Gostaria só que a irmã lesse São João capítulo 3, verso 16 a 20. É um texto que eu gosto muito disso. Eu gosto muito. Vamos ouvir o que o próprio Jesus fala. É Jesus que fala ali, ele vai falar para nós. Ok. São João 3, a partir do verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém. Eu acredito no que Jesus falou. Jesus falou e João resistiu. João estava lá, era uma testemunha ocular. Então ele acompanhou e ele gravou essas palavras, ele resistiu essas palavras, porque ele mesmo disse: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Ele escreveu exatamente aquilo que Jesus disse. Ele disse ali, o texto mais famoso é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo se apega nesse versículo.
Só que Jesus continua. No versículo 17 diz que ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. E o versículo 18 diz que a condenação está nessa, em rejeitar a luz. A condenação está onde? Em rejeitar a verdade que vem da onde? De Jesus. Então nós estamos a ver já que não é nós a falar, é o próprio Jesus a falar que haverá sim condenação. A condenação, ele diz, está em rejeitar a verdade vindo dele e não praticá-la, então automaticamente estamos a nos condenar. Mas a salvação está em aceitar. Essa é a diferença. O texto foi bem claro em dizer, e não somente este, mas também outros vão falando, o próprio Jesus especificou. Ok? São Mateus capítulo 5, verso 10. Capítulo 5, o Sermão da Montanha, ele especifica. Ele vai falando. As pessoas que não herdarão o reino do céu, que vão entrar no reino do céu. Então, nós não podemos nos apegar nesta história de que a salvação é pela graça e não precisamos fazer mais nada. Isso não é verdade. A salvação é pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. E nós devemos obedecer, conforme mesmo está escrito, Paulo menciona. Aceitar Cristo como Salvador não para por ali. Devemos aceitá-lo como Senhor da vida. Essa é coisa diferente. Jesus como Salvador, todo mundo aceita. Mas Jesus como Senhor são fatos diferentes. Jesus como Senhor é aquele que ordena, manda. Se você me ama, me aceitas como Salvador, agora obedeça o que eu mando. São João 15, ele fala disso. Se vocês me amarem, guardarei os meus mandamentos. Se vocês são meus amigos, vocês vão obedecer o que eu mando. Então a salvação está em cooperar com Deus. Não é aceitar e não fazer nada. Isso não é verdade. A Bíblia diz, Jesus mesmo também, Mateus capítulo 7, no seu versículo 15, adiante, ele fala que se você não pôr em prática o que eu estou a falar, vai ser semelhante àquele homem que edificou a sua casa sobre a areia. Você ouviu a palavra de Deus, não puseste em prática. Ok? E aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. São fatos diferentes. E ele também diz, também existe outro grupo que um dia vão falar, nós profetizamos tu em teu nome. E em teu nome nós operamos milagre. Ele vai falar, eu não vos conheci. Por quê? Vocês praticaram pecado. Vocês não obedeceram a minha ordem. Vocês estarão fora daqui. São João capítulo 25, São Mateus capítulo 25, ele também fala a história, primeiro, das parábolas. Dentre elas também encontramos os que vão estar do lado direito e os que vão estar do lado esquerdo. Estamos a entender os bodes e os cordeiros, as ovelhas. De que lado você vai estar? A decisão é hoje. Não existe esse de dizer salvo e salvo para sempre. Isso não é verdade. Você vai ser da parte dos cordeiros, das ovelhas ou dos cabritos. Vai estar ao lado direito de Deus ou esquerdo. A decisão é hoje, não é naquele dia. Aquilo é uma parábola. A decisão é hoje e agora. Se ouvir da sua voz, não endureça o seu coração. Abra o seu coração a Deus. Diga, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Pessoal, não Salvador do mundo. Salvador pessoal e como Senhor da minha vida pessoal. É nesse sentido. Amém. Que Deus te abençoe. Continue nos abençoando também. Amém, amém. Você faz uma oração para a gente encerrar, Gabriel? Vamos fazer. Que Deus continue nos abençoar. Vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco. Louvado e exaltado seja teu nome, porque, Senhor, desde sempre usaste pessoas para anunciar a tua verdade, Pai. E porque esse trimestre nós estamos a estudar a mensagem dos 3 anjos, um livro chamado Lição da Escola Sabatina. Nós estamos a aprender a mensagem dos 3 anjos. E Deus vai utilizar, estás utilizando pessoas para anunciar essas verdades, apesar que sejam duras demais, mas são mensagem para a salvação de todos aqueles que acreditarem. A mensagem de juiz, a mensagem da salvação.
a mensagem da salvação para quem o aceitar a Jesus como Salvador, pessoal e Senhor da vida. E condenação para aqueles que não aceitaram. Senhor, habite em nossos corações e derrame o Espírito Santo a fim de que possa convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Então é isso, pessoal. Hoje vocês tiveram muitas dúvidas respondidas e olha, foi muito legal ver como o Gabriel abordou essas respostas. Eu espero, assim, de coração que tenha ficado muito claro. E assim como ele disse, vai na sua Bíblia e busque ali os textos, busque os contextos. Muitas perguntas às vezes são feitas, mas aquele texto diz isso. Mas o que aquele texto representa dentro do contexto e como aquele texto concorda com outros textos que podem falar diferente dentro da Bíblia. Isso está muito ligado no assunto do capítulo 1 do nosso estudo, né? O tema 1 de estudo, que é o tema da Bíblia, como estudar a Bíblia, né? Então, hoje a gente teve aí esse batalhão de respostas, foram muitas perguntas e como o William colocou no começo, né? Nós tivemos muitas perguntas similares e a gente tentou ali agrupar para ter a maior parte de respostas possíveis. E caso a sua não foi respondida, fique tranquilo, o Gabriel vai responder todas as perguntas também para a glória de Deus. E caso você também tenha algum entendimento diferente, alguma observação, coloque aqui nos comentários, que iremos também dar atenção aí e conversar. Isso mesmo, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Até mais e tchau, Até mais, tchau. pessoal. Tchau, tchau.